Quero receber uma amiga muito querida, a pastora Jane Silva, é presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel. A pastora Jane Silva, que viabilizou, né, a ida de jornalistas como Cristina Grêmio, Coronel Gerson Gomes, a minha ida, do Emílio Kerber, para Israel, naquele final de 2023, 2 meses após o ataque cruel promovido pelo grupo terrorista Hamas. 2 meses depois, a pastora Jane Silva montou esse grupo para que nós pudéssemos ir até Israel, conhecer de fato a realidade e trazer para o Brasil a informação que não chegava aqui, por conta dessa imprensa militante, de uma imprensa patrocinada pelo governo federal e que dificultava, desde aquele momento, as notícias, a verdade, né, através da notícia do que acontecia ali de fato, alimentando a narrativa de que não se tratava de um grupo terrorista, mas sim de um grupo político, né, de que encontrava amparo nas decisões do Hamas, enfim, absurdos. E a pastora Jane Silva foi quem articulou, através da Comunidade Internacional Brasil-Israel, a ida de jornalistas para Israel, para que nós aqui pudéssemos contar a verdade. Então, já dá para entender o tamanho do carinho e do respeito que tenho pela pastora Jane Silva. Jane, é uma honra poder conversar contigo. Quero saber se está tudo bem com você. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada. Não sei se vocês estão me ouvindo. Perfeitamente. Se o meu microfone Perfeitamente. Tá ouvindo? Ok. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Você é um defensor da paz, viu, Vitória? Agradeço demais a oportunidade de novamente estar aqui. Agradeço novamente por você ter ido a Israel e todos os outros jornalistas, como Emílio, a Cristina, o Coronel Gerson, inclusive o nosso querido amigo Otávio Facuri também, dentre outros, né, as deputadas que foram também. Então, foi um grupo muito especial, porque nesse momento de angústia de Israel, nesse momento de sofrimento da nação judaica, onde muitos trabalham contra Israel, aqueles que não só defendem, mas podem ir lá e dizer: Israel, eu estou aqui. Isso eu estou falando para o povo. Você, né, Ptoli, entrevistou vários brasileiros lá, e só da presença nossa transmite amor, porque a nação de Israel está sofrendo, a nação de Israel está pagando um preço muito grande, inclusive o preço que Israel está pagando é um preço no lugar do Ocidente. Israel está sendo, vamos dizer assim, o escudo para que esse terror não chegue completamente aqui no Ocidente. Então, muito obrigada por você, mais uma vez, abrir a voz, né, para a gente poder falar aqui de Israel. Jane, uma honra, você sabe o carinho que eu tenho por você. Agora, Jane, como é hoje presidir uma comunidade como a Comunidade Internacional Brasil-Israel, tendo um governo federal que luta tanto contra o povo judeu, luta tanto contra Israel, se posiciona a favor, né, do Irã, né, contra o que os Estados Unidos promoveu no último final de semana? Como é presidir, né, uma comunidade internacional tão importante nessa relação que sempre foi muito afetuosa e respeitosa Brasil-Israel, Jane? É um desafio, viu, Pitola? É um desafio porque, inclusive, a comunidade, vamos dizer que 90% dela é composta de cristãos. Nós temos muito apoio também de judeus, mas ela é praticamente uma comunidade cristã, que são os cristãos que apoiam de fato Israel. E com esse governo que nós temos aí, ele trabalha muito contra Israel, e se você me permite, eu quero aqui fazer um alerta aos cristãos verdadeiros, porque cristão não é aquele que diga eu sou cristão, é aquele que realmente é um cristão e pratica os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus. E eu estou muito chocada porque muitos cristãos
até de direita, estão parecendo ser discípulos do Lula, que o Lula é um antissemita, é uma pessoa assim que, sinceramente, é até difícil. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, pastora Jane, se você encontrar o Lula e ele te pedir uma oração, você ora por ele? Eu falei, a primeira coisa, se ele me permitir, é pôr a mão na cabeça dele e expulsar todos os demônios, porque o que o Lula faz, ele está com certeza lotado até o último fio de cabelo de demônios. E quem segue, os cristãos que seguem, estão do mesmo lado que o Lula está, eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão contra Deus. Então é muito difícil para a comunidade internacional Brasil-Israel fazer interlocução com esse tipo de cristãos. Inclusive, Pitoli, agora, talvez dentro de 2, 3 meses, nós iremos à comunidade Brasil-Israel com apoio tanto da Embaixada de Israel, das comunidades judaicas do Brasil e de Israel, do próprio governo de Israel, voltar com os nossos seminários Brasil-Israel, onde eu trago professores, até convidei a Cris Gremel para ela participar também, porque vamos fazer no Paraná, vamos fazer em São Paulo, em Belo Horizonte, para ensinar, colocar professores que sabem falar a verdade sem um viés antissemita. Então, assim, a comunidade ela vive um momento muito difícil, porque eu vejo que, vamos dizer assim, os cristãos do Brasil estão caindo no conto mentiroso, na mídia tendenciosa, das plataformas tendenciosas que estão contra Israel. E se você me permitir, eu queria contar, quase que, não é nem contar, é fazer uma denúncia aqui sobre o Irã e o envolvimento com os políticos em Brasília, se couber claro, dentro do assunto aqui. Claro, por gentileza, Jane, vamos lá. Então tá, eu faço muitos trabalhos, eu vou contextualizar, em prol de Israel junto aos políticos. Inclusive, em 2022, eu fui candidata a deputada federal por Minas Gerais, pelo partido do PTB. Trabalhei no governo Bolsonaro, fui secretária da Diversidade Cultural e depois secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro. E quando eu me envolvi propriamente com o ex-deputado, no então ele era deputado federal, em 2015, eu o convidei, como bem outros deputados, para vir a um seminário em Belo Horizonte, seminário Brasil-Israel, e ele veio, foi assim que eu conheci o Bolsonaro em 2015. E desde então eu tenho promovido muitos trabalhos de amizade e levado, assim, eu já levei centenas de prefeitos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, todo tipo que vocês imaginarem de políticos, eu já levei a Israel para trabalhos dentro de Israel, inclusive Bia Kicis, Carla Zambelli, o senador Carlos Viana, Cristiane Lopes, um monte, não dá para falar todo mundo. Teve um ano, foi 2017, que eu levei toda a mesa diretora da Câmara dos Deputados. E em 2018, em especial, Israel estava fazendo 70 anos. E eu resolvi fazer uma comenda maravilhosa em nome da comunidade Brasil-Israel para entregar ao governo de Israel, o ministro, que inclusive é muito meu amigo, Ayub Kara, ele com o deputado Roberto Ilatov, que eu trouxe os dois no Brasil também, iriam receber essa comenda assinada por mim, por 70 deputados federais do Brasil. E então, um deputado, Carlos do Sul, ele me levou para dentro do plenário, e lá dentro do plenário eu vi como que ali em 2018 tinha muitos antissemitas sentados na cadeira. E ele foi comigo com aquela comenda imensa, pedindo, olha, a Jane está fazendo uma comenda aqui, assinada por 70 deputados federais, ela está assinando o 2018, o presidente, que na época era o... Michel Temer. Michel Temer. Michel Temer. O presidente da Câmara?
É. Era o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia assinou 1948, a data da fundação, e eu fui pegando o restante. Bolsonaro quis assinar no ano do nascimento dele, que, se não me engano, 1955, ele foi assinando. E teve um deputado, que eu não vou falar o nome por questão de segurança para mim, quando eu cheguei para ele lá dentro, ele quase me bateu. Ele começou a gritar comigo e dizer: sai daqui, sua assassina, vagabunda. Desculpa, eu estou falando as palavras dele. E começou a gritar: eu não gosto de Israel. E eu fiquei assim, ele é de Santa Catarina, hoje ele não é mais deputado, ele é senador, aqui vai uma dica. E eu fiquei horrorizada, e o deputado que me acompanhava falou assim: Jane, nós temos com sobra deputado, você não precisa da assinatura dele. E foi ele que ia me apresentando os deputados. Aí, um outro deputado, que aí já é de São Paulo, e esse é o ponto, ele falou assim: olha, eu quero assinar, mas você pode ir no meu gabinete? Eu falei: olha, não dá tempo de eu ir no gabinete de 70 deputados, que em seguida eu ia para Israel. Mas, depois que eu acabei tudo, que já tinha assinado tudo, ele é um pastor de São Paulo. Eu fui no gabinete dele, mas não precisava mais da assinatura, porque eu tive que, os 70, e atrás da comenda, vários deputados começaram a vir a mim, graças a Deus, e pedindo para assinar. Então, eu consegui muito mais de 70 assinaturas. Quando eu cheguei no gabinete dele, esse deputado já trancou a porta da sala dele, eu já fiquei assim, assustada. Ele foi lá, pegou um presente e disse assim para mim: Jane, tá vendo esse presente aqui? Foi o Irã que me deu de presente. Era uma vasilha, né, típica do Irã, escrito tudo no idioma deles, e pegou uma carta. Tá vendo essa carta aqui? Isso aqui é também do Irã, o apoio deles para mim. E eles me pediram que eles podem me apoiar e me ajudar na minha campanha, porque ele era candidato à reeleição, 2018, e se eu simplesmente não defender Israel na tribuna mais, eu não preciso defender Israel, e só de eu não defender, eles já me pagam e podem bancar a minha candidatura. Eu fiquei tão chocada com aquilo, e claro que aí eu comecei a ficar até com medo desse pastor, porque eu falei: uma pessoa que para sentar e conversar sobre dinheiro, sobre finanças com o Irã, essa pessoa já se torna uma pessoa perigosa. E quando ele tranca a porta e não quis assinar de primeira a carta, essa comenda, eu comecei a ficar muito assustada. E aí, claro que eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar de mim, da minha segurança, porque sou muito perseguida por isso também. Aí eu disse: mas e aí? Aí ele falou assim: olha, aí tem uma questão. Se você conseguir que a comunidade judaica de São Paulo pague a minha campanha no lugar do Irã, eu posso voltar a defender Israel. Eu fui e falei assim: mas eu não tenho poder sobre a comunidade judaica, nem de São Paulo e nem de lugar nenhum do mundo, nem do Brasil, nem lugar nenhum do mundo. Ele falou: então, possivelmente, a partir de agora, eu vou parar de defender Israel. Eu falei: olha, eu deixo nas mãos do senhor, o senhor decide, eu não tenho nenhum compromisso com o Irã para ficar aqui negociando se o senhor vai apoiar Israel ou não, ou se vai apoiar o Irã. Fique à vontade, faz o que Deus colocar no coração do senhor. Graças a Deus, Pittoli, ele não foi reeleito, porque naturalmente ele quis contar com o apoio do Irã, e o povo cristão, que é o que supostamente votaria nele, esse povo com certeza, quando não viu ele defendendo mais Israel, falou: esse cara mudou aí de lado. Então, isso aqui é uma denúncia. E, na época também, ele me disse assim: olha, não sou só eu, não. O Irã tem uma verba destinada a... Isso que eu estou te falando é muito assustador. Tem uma verba destinada para bancar parlamentares no Brasil inteiro para que eles não defendam Israel mais. Não precisa atacar Israel, mas não precisa defender. Só de não defender, o Irã paga.